seguir nesse assunto, né? O Brasil sendo aí o maior exportador mundial de carne bovina, está presente então em mais de 150 países e o Plano Nacional de Rastreabilidade Individual de bovinos também e búfalos, né, bubalinos, que foi lançado, vai aprimorar então esses controles de qualidade. Sobre o assunto eu converso agora com o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da ABEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que participou aí do grupo de trabalho, não é, para esse desenvolvimento do plano. Muito bem-vindo. Olá, Simone, obrigado pelo convite. Com esse acompanhamento individual agora, né, do histórico, localização, essa trajetória da vida animal aí, a rastreabilidade individual obrigatória, ela vai elevar o padrão aí da pecuária brasileira, melhorar então essa capacidade de controle na sanidade? Bom, esse é o objetivo principal do plano, né? É aprimorar o controle sanitário. E assim, o Brasil tem um sistema de defesa agropecuária que funciona, que é reconhecido, é o motivo pelo qual a gente consegue exportar carne para mais de 150 mercados, né? O que a rastreabilidade individual dá é um aprimoramento desse sistema, uma capacidade de resposta maior para o Ministério da Agricultura e para a defesa agropecuária. Isso dá mais segurança para todo mundo, inclusive para os mercados, né? Então, hoje você tem grandes exportadores de carne que todos eles usam a rastreabilidade individual, e o Ministério colocar a gente nesse caminho, o Brasil nessa trajetória, era um passo natural e importante a ser dado. O ministro falando, né, Fernando, o produtor ele vai ter esse prazo para fazer essa implementação. E também o rebanho brasileiro, ele também, com essa rastreabilidade, também vai ter esse prazo para todo ele ser rastreado, não é? De 24 a 2026? Então, o plano, é importante frisar, né? A Secretaria de Defesa Agropecuária, ela convocou um grupo de trabalho, onde a ABEC participou, mas também a Confederação Nacional da Agricultura, entidades do leite, do couro, a Abrafrigo, né? Outras organizações que fazem parte da cadeia, representante do FONESA, que representa os estados ali, e o plano foi construído buscando consenso entre esses atores todos sobre como chegar lá, né? Ou seja, a gente entende que o Brasil deve caminhar para ter essa rastreabilidade individual em todo o rebanho. Então, quais são os passos a serem dados? Então, ele foi construído prevendo etapas ali. A primeira etapa é colocar o sistema em funcionamento, o sistema de informação que vai abrigar essa informação toda, garantir que também ele se comunique aí com os estados. E depois disso, tem um processo de educação do produtor, né, de aprender a usar essa rastreabilidade. E a gente está falando de uma rastreabilidade básica aqui, né, que colocar o brinco na orelha, o identificador, comunicar a entrada e saída de animais e o frigorífico dá baixa lá no final. Eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco a rastreabilidade com o que o produtor lembra do Sysbov, que é uma demanda específica de um mercado específico, que é a Europa, que aí você tem que brincar toda a fazenda, tem regras de quarentena, noventena, auditoria, certificação, enfim, isso é uma coisa, né? É separado. A gente está falando aqui de um plano para uma rastreabilidade animal ampla, mas também nessa tentativa de facilitar a implementação. E o plano é esse passo a passo, então ele começa ano que vem, mas ele vai até 2032, né? Então a gente está falando de 8 anos aí de um processo de implementação. Um processo de implementação nos próximos 8 anos, e o plano aí a gente está vendo, né, a possibilidade de abertura de mais mercados, não é, Fernando? Sim, abertura de mercados, né? O Ministério da Agricultura vem trabalhando constantemente nessa agenda de abertura de mercados. A ABEC também apoia esse esforço, né? O Brasil ainda está tentando negociar acesso a mercados que hoje a gente não acessa para carne bovina. E o fato do Brasil estar avançando na rastreabilidade, eu acho que é um ativo importante nessas negociações aí de abertura. Importante também é ir para o Japão, porque a gente sabe que o Brasil está buscando esse mercado. Japão, Coreia do Sul, né, tem mercados como a Turquia e outros que nos interessam. E assim,
a rastreabilidade é um componente, né, das garantias sanitárias que o país oferece. Então, vai ser importante até, não só na abertura de novos mercados, né, mas também para manutenção dos mercados que a gente tem hoje, justamente por dar essa capacidade de resposta mais rápida aí para, eventualmente, qualquer crise sanitária que possa aparecer e dar mais segurança para todo mundo, inclusive para os próprios produtores. A defesa agropecuária do Brasil, ela é reconhecida, como você bem lembrou aí. Agora, a rastreabilidade, ela é cobrada aí, não é, por muitos países, e é uma resposta que o Brasil vai dar nesse conjunto todo desse plano durante esses 8 anos, levando a esse plano nacional e a rastreabilidade de todo o rebanho, não é? Exato. E assim, o Brasil tem rastreabilidade, né? Uma rastreabilidade oficial que hoje é baseada no controle do movimento de lotes de animais através da guia de trânsito animal. Então, é um sistema que funciona, que tem sido usado há muito tempo, né, pelos órgãos de defesa agropecuária aí nos estados e pelo Ministério da Agricultura. O que a gente está falando aqui, o que a rastreabilidade individual traz a mais, é uma camada a mais de proteção e de eficiência, né? Então, é um avanço, mas a gente sabe a complexidade para fazer isso num território do tamanho do Brasil, com o rebanho que a gente tem, e por isso precisa ser um processo pensado e faseado para a gente conseguir ter sucesso. Fernando, para a gente finalizar aqui, só para o entendimento meu, essa rastreabilidade individual, a gente está falando nesse processo todo não voluntário, e sim um processo obrigatório aí para o nosso produtor? Obrigatório, essa obrigação, ela vai acontecer em etapas. Então, no começo, de fato, ele é voluntário, né? Como eu falei, nos próximos 2 anos, o Ministério vai trabalhar a questão de sistemas e integração de sistemas para ter um sistema robusto capaz de receber toda a informação. A partir do 3º ano, entra uma etapa obrigatória, que é na vacinação de animais. Então, animais que recebam uma vacina oficial, como é a da brucelose. Hoje, o produtor vacina uma bezerra fêmea por causa de brucelose e faz uma marca-fogo na cara dela para dizer que ela foi vacinada. Ele vai fazer a mesma coisa, mas em vez de marcar com fogo, ele vai botar o identificador ali com a numeração oficial. Então, essa vai ser uma etapa obrigatória. Depois, lá na frente ainda, né, mais 3 anos depois, você vai ter uma etapa que você não precisa identificar o rebanho inteiro, você vai identificar apenas os animais que forem ser movimentados. Então, uma fazenda tem lá um monte de vaca, né? Não precisa, lógico, pode botar o brinco se quiser, né? Mas ele vai identificar aquele lote de bezerro que vai sair de uma fazenda para outra, ou boi que vai sair de uma fazenda para o frigorífico, ele vai ter que estar identificado. Então, os animais que vão se movimentar. E isso é uma maneira natural, né, de fazer o processo, porque se você começa a identificar tudo que se movimenta, uma hora o rebanho todo está identificado. Mas a ideia é justamente facilitar a implementação e criar essas obrigações em etapas e não decretar que amanhã precisa estar todo mundo identificado com um brinco na orelha, né? A gente sabe que isso não é possível. Então, o plano foi pensado de forma a facilitar essa implementação. Certo, um plano aí todo faseado, com etapas. Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da ABIEC. Fernando, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de participar aqui do nosso canal. Uma excelente sexta-feira para você. Já te desejo aí um Feliz Natal. Obrigado para vocês também.